Recuperação e aprofundamento. Matemática, 19 de novembro de 2020. Com a intenção de orientá-los da melhor forma possível sobre como acessar os cadernos, mantemos essa tela orientadora, embora acreditamos que todos já tenham baixado os arquivos em seus computadores para acesso mais rápido. Pauta da escola. É importante destacar, como sempre, que nosso primeiro movimento é o de retomar os objetivos das transmissões que vocês assistiram antes de virem para este momento da TPC. Esse movimento é necessário para que tenhamos uma visão geral das sequências de atividades com as quais os diferentes grupos de estudantes vivenciarão as retomadas de habilidades que não foram desenvolvidas ou estão em fase de desenvolvimento. Todos nós devemos reconhecer o fato de que os conhecimentos que estão sendo construídos devem ser estruturados, de modo a integrarem-se e conectarem-se para uma aprendizagem sólida e de fato significativa. Desse modo, nossa pauta de hoje será: visão do percurso formativo dos professores, retomada dos objetivos da transmissão de etapa, retomada dos objetivos da transmissão de ano e série, e sequência de atividades 3, suas relações com as sequências didáticas de atividades anteriores e considerações sobre sua aplicação. Objetivos. Transmissão de etapa. Neste momento inicial, nós iremos retomar o percurso feito por vocês ao participarem da transmissão de etapa, que permitiu uma visão geral das atividades pensadas para o conjunto de todas as sequências de atividade 3 dos anos finais ou das 3 séries do ensino médio. Ao realizar uma síntese dos objetivos de todas as 7 sequências do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, nós temos os seguintes aspectos: a identificação e aplicação das medidas para as diferentes grandezas do cotidiano, estudo das frações e seus significados, parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, estudo da porcentagem e sua aplicação em probabilidades, identificação e classificação de sistemas lineares com 2 equações, ângulos internos e externos de polígonos e progressão geométrica e a função exponencial. Conseguimos perceber que há uma preocupação em consolidar o conhecimento dos números racionais e suas diferentes possibilidades de representação. A presença do estudo das grandezas e suas medidas, o que não deixa de ser uma aplicação do conhecimento numérico quando se faz as transformações entre unidades, sendo seguida pela preocupação com a aprendizagem de geometria e a manutenção do propósito de aproximar os estudantes das demonstrações experimentais, caminhando para as mais formais. E o trabalho das sequências numéricas, em particular a PG, percebendo sua regularidade de sua aproximação com a função exponencial. Objetivos da transmissão de ano. Então, cada ano apresenta alguns objetivos. Para o sexto ano, nós temos trabalhar com situações problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, em diferentes contextos. Para o sétimo ano, reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam as frações e seus significados, como parte de inteiros, como resultado da divisão, a razão e o operador. Para o oitavo ano, identificar e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam porcentagem e probabilidades, clássica e frequentista. Para o nono ano, resolver algébrica e graficamente sistemas de equações do primeiro grau, classificando-os em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Objetivos da transmissão de série para o ensino médio. Cada série vai apresentar os seus seguintes objetivos. Para a primeira série, calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares sem o uso de fórmulas e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos. Para a segunda série,
conhecer as características principais das progressões geométricas, sabendo aplicá-las em diferentes contextos e compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita e saber calculá-la. Para a terceira série, conhecer as características principais das progressões geométricas e associá-la a função exponencial de domínio natural. Objetivos, pauta da escola. A pauta da escola ela tem por objetivo reconhecer a necessidade de estabelecer conexões entre os conhecimentos matemáticos construídos para consolidar a aprendizagem dos estudantes. É importante ressaltar que, ao final deste momento, nós devemos ter esse objetivo em mente para que possamos avaliar se o percurso feito atingiu esse propósito. Desse modo, nós passaremos a analisar as conexões entre as 3 sequências propostas para destacar as conexões a serem feitas entre os conhecimentos colocados em jogo na sequência de atividades 3. Sexto ano. Sequências de atividade 1. Reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal, leitura, escrita e comparação de números naturais, além de operações com esses números. Na sequência de atividades 2, o objetivo era compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de parte de um todo e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Na sequência de atividades 3, o objetivo era trabalhar com situações-problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, em diversos contextos. É válido destacar que as características do sistema numeral de numeração decimal, apresentadas na sequência de atividade 1, elas aplicam-se às representações decimais das frações, obtidas tanto pela equivalência com frações decimais de denominador 10 ou potências de 10, como pela divisão associada à fração, explorada na sequência de atividade 2 e na sequência de atividade 3. Esses dois conhecimentos se articulam para o trabalho com as unidades de medida e suas transformações ou conversões, conforme vamos analisar a seguir em uma das atividades da sequência de atividade 3. Notem que nessas aulas, ao completar a tabela, os estudantes vão entrar em contato com as transformações de unidades e, para isso, vão colocar em jogo o que sabem sobre a escrita decimal dos números racionais e, claro, as regras do sistema de numeração decimal, uma vez que precisam decodificar as relações numéricas que existem entre as unidades de medida, que nesses casos são diretamente ligadas às do nosso sistema de numeração. Essa relação é fundamental de ser feita e uma sugestão é a de propor aos alunos que trabalhem sempre associando os quadros das unidades de medida ao quadro de ordem e classes do sistema de numeração decimal, como será indicado no próximo slide. É importante que seja proposto aos alunos o trabalho de associação dos quadros de unidades de medida ao quadro de ordens e classes do sistema de numeração decimal, conforme indicado no slide. Nesse caso, nós apresentamos a relação entre as unidades de medida de comprimento, massa e capacidade, que se correspondem diretamente às ordens do sistema de numeração decimal, ou seja, a relação entre as unidades padrão, metro, grama e litro. Notem que a vírgula está colocada na unidade e isso tem um significado importante para a sua leitura. A vírgula sempre indica a unidade a ser utilizada. Vamos ver como nós podemos propor a discussão dessa relação em alguns dos exemplos. Para essa discussão, vale salientar a importância de se trabalhar com a compreensão da posição da vírgula e seu significado, conforme nesse exemplo. O primeiro valor do quadro das medidas de comprimento apresenta a medida 34,5 metros e pede a transformação dessa medida para centímetros. É necessário estarmos atentos à representação de medida dada no quadro. Como a vírgula está junto ao 4, então são 34 metros e 5 decímetros.
ou 34 metros e meio. Ok. Como queremos transformar em centímetros, significa que nossa nova unidade de medida será o centímetro. Então, nosso quadro de unidades de medida será movido de modo a que o centímetro fique como a unidade. Assim, o quadro com o número também deve se mover de modo que o 3 continue correspondendo ao decâmetro, e o 4 ao metro e o 5 ao decímetro. Vejam que nada disso muda, o comprimento continua o mesmo, com as mesmas referências. Estamos apenas mudando a unidade em que a medida está sendo apresentada. Enfim, o que importa aqui é destacar que a vírgula não anda, ela permanece na posição da unidade do quadro de ordens do sistema de numeração decimal. O deslocamento que se dá é na unidade de medida. Neste outro exemplo, a transformação da unidade de medida gramas para quilogramas. É interessante ressaltar que podemos fazer esse tipo de atividade utilizando tiras de papel para que os estudantes possam movê-los e identificar a mudança das unidades e seu significado, percebendo que quando passam de uma unidade de medidas maior para uma menor, ocorre uma multiplicação por 10, 100 ou 1000, etc. Quando passam de uma menor para uma maior, então haverá uma divisão por 10, 100 ou 1000, etc., do mesmo modo que no sistema de numeração decimal. Notem como essas discussões estabelecem as conexões com os conhecimentos necessários para realizar as atividades dessa sequência didática. Ou seja, essas atividades elas podem ser realizadas como suporte para o desenvolvimento das propostas das sequências de atividades, além de dar mais significado ao novo conhecimento. Sétimo ano. Agora vamos passar a olhar pelas sequências dos sétimos anos. Na sequência de atividade 1, o objetivo era reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam o uso de números inteiros na resolução de problemas. Na sequência de atividades 2, resolver e elaborar situações-problema com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo comum, incluindo MDC ou MMC. Sequências de atividade 3. Reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam as frações e seus significados, como parte de inteiros, como resultado da divisão, como razão e como operador. Como já apontamos nos encontros passados, o conhecimento dos conjuntos numéricos é o maior foco das sequências, nos diversos anos e séries. Para o sétimo ano, há a discussão dos números inteiros para que, ao introduzir os números racionais, nós possamos também trabalhar com os números negativos. Além disso, articula-se aqui o uso do MDC e do MMC para o trato com as frações, suas equivalências e suas operações. Vamos analisar isso em uma das propostas da sequência de atividade 3, no próximo slide. No início das aulas 5 e 6, na página 51, há a indicação do estudo das propriedades das operações envolvendo os racionais positivos e negativos. As propriedades dessas operações são todas apresentadas, ora com os números na forma fracionária, ora na forma decimal, para pontuar as similaridades com o que se tem com o conjunto dos números inteiros e ainda avançam com as propriedades do inverso multiplicativo, como veremos no próximo slide. Veja o inverso. Todo número racional diferente de zero tem um inverso ou recíproco. O inverso de um número A é 1 sobre A. Então, se A é igual a 2, então seu inverso é 1 sobre 2. Se A é igual a 7 quartos, então seu inverso é 4 sétimos. O produto de um número racional pelo seu inverso é sempre igual a 1. Se A é igual a 1 terço, então 1 terço vezes 3 sobre 1 é igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1.
É importante destacar essa propriedade para que pensem em seu uso para justificar o procedimento da divisão de frações. Aqui, nós temos um bom momento para pensarmos em boas perguntas. Agora, vamos refletir um pouquinho. Quais questões poderíamos utilizar para instigar a investigação sobre a divisão de frações? Aqui estão algumas sugestões para instigar a investigação sobre a divisão de frações. 1. Dividir frações significa dividir de novo o que já estava dividido? Você sabia que para calcular uma divisão de frações é só fazer uma divisão por 1? É esperado que nós, professores, indiquemos aos nossos estudantes questões que podem ser utilizadas e que tragam algum desafio, ou seja, que para ser respondido, mobilize uma compreensão real do que se passa com esse tipo de divisão e que seja fundamental para o desenvolvimento da compreensão profunda dessa operação. Em resumo, trata-se da consciência da estrutura conceitual inerente a um conteúdo da matemática elementar e a habilidade de fornecer um fundamento para tal estrutura conceitual. Vamos pensar sobre essas questões. A primeira questão posta foi: dividir frações significa dividir de novo o que já estava dividido? Primeiro, a busca da resposta a esta pergunta possibilita a discussão sobre um dos significados da divisão, o de medir, isto é, descobrir quantas vezes o divisor cabe no dividendo. Neste caso, quantas vezes o 1/3 cabe em 2/5? Para percebermos melhor, vamos representar com um desenho. Vamos então marcar 2/5 de 1/2. Agora vamos descobrir quanto é 1/3 deste inteiro. Vemos então que 1/3, neste caso, corresponde a 5 desses quadrinhos. Assim, podemos notar que em 2/5 cabem os 5 quadrinhos, isto é, cabe 1/3 inteiro e mais 1/5 deste 1/3. Podemos então escrever que o 1/3 cabe inteiro uma vez e mais 1/5 dele nos 2/5 que temos. Mas 1 inteiro e 1/5 podemos escrever como 6/5. Vamos agora considerar a outra pergunta. No próximo slide, nós vamos discutir a questão 2. Você sabia que para calcular uma divisão de frações é só fazer uma divisão por 1? Para responder essa questão, a busca deve começar pelo princípio de igualdade. Esse princípio foi discutido no primeiro encontro e que se trata da habilidade EF06-MA14, que é reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número, e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Assim, veja que se tivermos a divisão de 4 por 2 e multiplicarmos ambos os termos por 3, o resultado da divisão não se altera. Se tivermos a divisão de 15 por 3 e multiplicamos ambos os termos por 2, o resultado também não se altera. Outra propriedade que vamos usar é a do inverso multiplicativo, que podemos usar para frações que estão presentes nessa sequência de atividade 3 do 7º ano e que deu início à nossa discussão. A multiplicação de inversos resulta em 1. Vejamos então como calcular a divisão de 2/5 por 1/3, transformando essa divisão em 1.
Aplicamos o princípio da igualdade e multiplicamos ambos os termos dessa divisão pelo inverso de 1/3, isto é, 3 sobre 1. Desse modo, obtemos a divisão que queríamos, uma divisão por 1. Assim, sabemos que o resultado dessa divisão é o próprio número, nesse caso, 2/5 vezes 3, o que corresponde a 6/5. Oitavo ano. Sequência de atividade 1. Reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam triângulos, sua construção, condição de existência, soma das medidas dos ângulos internos. Sequência de atividade 2. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de área e de volume, envolvendo as unidades usuais. Sequência de atividades 3. Identificar e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam porcentagem e probabilidades, clássica e frequentistas. O caminho trilhado no oitavo ano foi de iniciar com geometria e, a partir dela, entrar nas grandezas e medidas. Daí, seguiu para porcentagem e probabilidade, sendo que para a introdução da porcentagem, inicia com uma retomada dos números racionais, tendo em vista as frações equivalentes. Vamos analisar uma das propostas da sequência de atividade 3 no próximo slide. Assim como nos outros anos, nesta sequência também se chega aos números racionais, tratando dos diferentes significados das frações, ou seja, sua representação decimal para chegar nas porcentagens. Pode-se notar ainda a presença da observação de regularidades e o encaminhamento para o cálculo mental. Nesta atividade, o foco nos números racionais é evidente. É evidente também em todos os anos, e a atenção que deve ser dada por todos os professores às suas diferentes representações e a conversões necessárias que já foram amplamente discutidas. Neste caminho, chega-se à probabilidade como uma razão. Nono ano. Sequência de atividade 1. Reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos que envolvam ampliação e redução de figuras poligonais e reconhecer as frações como parte todo e consciente, suas relações de equivalência, comparação e suas operações. Sequência de atividade 2. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Sequência de atividade 3. Resolver algébrica e graficamente sistemas de equações do primeiro grau, classificando-os em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Destaca-se que o caminho trilhado no nono ano ele foi semelhante ao oitavo ano, iniciando com geometria vinculada à proporcionalidade e adentrando também aos números racionais e que, a partir deles, das grandezas, entrando nas grandezas e medidas, as transformações e conversões de medida, conforme foram discutidas no encontro passado. A sequência de atividade 3, ela trata dos sistemas de equações lineares. É a primeira sequência dos anos finais que traz a discussão explícita sobre a álgebra. Vamos analisar uma proposta da sequência de atividade 3. Para essa atividade, há a necessidade de estimular os estudantes a realizarem a leitura de gráficos, expondo oralmente o que estão identificando nele. Essa leitura inicial, feita pelos estudantes, permitirá ao professor verificar qual é o significado que esse gráfico tem para eles. A leitura e a interpretação de gráficos é parte essencial da aprendizagem das funções, e na resolução de problemas ela é ainda mais significativa. Outro aspecto que devemos considerar é o fato de que a resolução de problemas envolvendo os sistemas lineares precisam ser cuidadosamente tratados
para que os estudantes possam construir o seu significado da solução do problema, reconhecendo nesta solução a representação gráfica correspondente a ela. Nesse sentido, é preciso cuidar do texto dos problemas de modo a conter todos os dados necessários para sua resolução e, quando esse enunciado for acompanhado de um gráfico, é fundamental que esse gráfico represente o enunciado. Caso contrário, a construção do conhecimento será totalmente prejudicada. Assim, ao trabalhar com os problemas propostos, inicie as discussões sobre as informações contidas no enunciado, analisando os dados fornecidos e sua coerência com o texto. Discuta com os alunos o que consideram ser necessário ser acrescentado ou retirado do texto. Para que a análise do texto... Vou ter que começar. Indique qual é a melhor questão para instigar a leitura de um gráfico que traduz um problema. 1. Retas de uma situação-problema envolvendo percurso representa a trajetória do carro ou da pessoa que a realiza? 2. O fato de um gráfico representar uma reta, mas ter seu ponto de partida em um dos eixos, como deve ser interpretado? 3. Quando temos um sistema de equações do primeiro grau e representamos como retas no plano cartesiano, não devemos falar de funções do primeiro grau? Espera-se que os professores indiquem as duas primeiras como melhor questão para instigar a leitura de um gráfico, pois ela vai exigir uma compreensão maior do que o gráfico está representando. Então, na primeira, ela reconhece que o gráfico não representa a trajetória, uma vez que a reta não traduziria o percurso feito em uma estrada ou rua. Já na segunda, essa observação deve levar em conta que, sim, a reta certamente continua para além do eixo, mas se ela está representando uma situação de ponto de partida de uma estrada, por exemplo, certamente não faz sentido para o problema considerarmos a parte negativa dessa reta. Por isso, dizemos que a representação gráfica ela deve ser fiel ao enunciado do problema, de acordo com os dados informados. A questão 3, embora não seja adequada para o aspecto da leitura e interpretação de um gráfico, é também importante de ser considerada pelos professores para que os estudantes não fiquem com essa questão de que ora faz-se uma distinção entre a equação e sua incógnita e a função e suas variáveis dependente e independente, e depois ao uso indiscriminado do termo equação e a representação da reta no plano cartesiano, que é resultado de uma função. Assim, é importante que os professores deixem claro aos alunos essa diferença e que, quando se fala explicitamente da reta, pode-se usar também a expressão equação da reta. Vamos agora para o próximo slide. Primeira série do ensino médio. Sequência de atividade 1. Resolver e elaborar situações-problema que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Na sequência de atividades 2, reconhecer e aplicar conceitos e propriedades de números racionais, na representação fracionária e na decimal e de números irracionais. Sequência de atividade 3, calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares sem o uso de fórmulas e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos. O caminho trilhado na primeira série do ensino médio trouxe discussões importantes sobre as equações polinomiais de primeiro grau e os aspectos da igualdade que foram discutidas no primeiro encontro e que são significativas para todos os assuntos abordados em todos os anos da escolaridade. Esses aspectos eles foram também importantes para o trato com os números racionais e irracionais. Nessa sequência de atividades 3, os estudantes serão convidados a fazer análises de algumas situações geométricas para refletirem a respeito de resultados obtidos por experimentação
e manipulação de material concreto. Sobre isso, cabem algumas considerações. Vamos analisar uma das propostas da sequência de atividade 3. Vejam essa sequência de atividade 3 da primeira série. Devemos ter atenção a alguns cuidados necessários no trato com as representações reais de aspectos geométricos, uma vez que na pavimentação há vãos entre as pedras assentadas. As discussões devem ser feitas levando em consideração que os cortes dos objetos usados não são perfeitos, o que requer esses elementos para completar os desenhos. No entanto, os ladrilhos e os azulejos utilizados para revestimentos estão cada vez mais precisos em sua elaboração, permitindo ajustes cada vez melhores. Além disso, quando falamos do ponto de vista geométrico, estamos sempre pensando em situações ideais, de ajustes perfeitos. E é sobre isso que essa sequência de atividade 3 vai tratar. Essa discussão também deve ser feita considerando que há a proposta de os alunos recortarem polígonos apresentados no anexo do caderno, e certamente haverá alguns problemas com esses recortes e seus ladrilhamentos. Não queremos dizer com isso que as experimentações não sejam válidas. Ao contrário, elas são necessárias para darem apoio ao desenvolvimento das visualizações geométricas e ao reconhecimento das regularidades que essas observações podem gerar. Apenas estamos destacando a necessidade de os professores estarem atentos para o fato de que, na realidade, não se tem a perfeição das descrições geométricas, e ajustes e considerações sobre as imperfeições são sempre necessários serem feitos. Segunda série do ensino médio. Sequência de atividade 1. Ler, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica e reconhecer um número irracional e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Sequência de atividades 2. Resolver e elaborar situações-problema envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo e demonstrar o teorema de Pitágoras. Sequência de atividade 3. Conhecer as características principais das progressões geométricas, sabendo aplicá-las em diferentes contextos e compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita e saber calculá-la. O caminho trilhado na segunda série do ensino médio trouxe discussões importantes sobre os números reais, ampliando as discussões sobre esses conjuntos numéricos. Isso reforça mais uma vez o que já foi colocado antes sobre a importância desse assunto e sobre o qual todos nós, professores, devemos nos debruçar para que os nossos estudantes consigam consolidar esse conhecimento. A sequência de atividades 2, ela traz um enfoque na construção de demonstrações em matemática, particularmente em geometria. Já na sequência de atividades 3, a PG será o foco e estará associada à função exponencial. Vamos analisar uma das propostas da sequência de atividade 3. Observem essa sequência de atividade 3 da segunda série do ensino médio. Esta é uma proposta interessante e, para a pergunta feita no item C, cabe apresentarmos aos estudantes boas respostas para que eles reflitam sobre elas e se mobilizem para uma tomada de decisão. Na sequência de atividade 3 da segunda série do ensino médio, nós temos esses elementos chaves de uma função. Mas o que essas respostas mobilizam? 1. Não é uma função porque só aparecem alguns pontos soltos no plano cartesiano. 2. Não é uma função porque usamos apenas os números naturais para indicar a posição e a quantidade de triângulos. Ou é uma função, falta só traçar uma curva passando por esses pontos. Ou também pode ser uma função, mas seu gráfico é formado apenas por pontos
porque trabalhamos com números racionais? Cada uma dessas respostas, elas trazem elementos essenciais para a compreensão de função e promoverão discussões sobre o fato de se ter uma função cujo gráfico é constituído apenas pelos pontos assinalados e que não podemos unir esses pontos, pois o domínio dessa função é o conjunto dos números naturais, uma vez que corresponde ao número da posição da figura na sequência estudada. Trata-se de um ótimo momento para também se analisar os elementos-chave de uma função, domínio, contradomínio e a lei que a determina. Agora vamos olhar as sequências do terceiro ano do ensino médio. Terceira série do ensino médio. Sequência de atividade 1. Resolver e elaborar situações-problema de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. Na sequência de atividade 2, calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Sequência de atividade 3, conhecer as características principais das progressões geométricas e associá-la à função exponencial de domínio natural. Na terceira série do ensino médio, as sequências tiveram foco grande em problemas de contagem e na probabilidade. Tais discussões são importantes, pois dão suporte a todos os professores que, de acordo com o Currículo Paulista e a BNCC, deverão desenvolver esses objetos de estudos com os seus estudantes. O uso do diagrama de árvore é um recurso importante e que permite aos estudantes a visualização do princípio multiplicativo, que embasa as discussões desses objetos de conhecimento. A probabilidade deve ser reconhecida como uma razão e a porcentagem também se faz presente nessas discussões. Na sequência de atividade 3, a PG, progressão geométrica, será o foco e estará associada à função exponencial. As primeiras 4 aulas são iguais às presentes na segunda série e também apresenta o problema que acabamos de discutir e que, portanto, também cabe aos estudantes da terceira série. As mesmas considerações já feitas. As aulas seguintes trazem mais discussões sobre a função exponencial e, para dar continuidade ao que já discutimos, vamos analisar uma dessas atividades da sequência de atividade 3. Nessa atividade da sequência de atividades 3 da terceira série, observe que, embora o objetivo seja conhecer a função exponencial, seu crescimento ou decrescimento não se efetiva se não for construído o gráfico correspondente, uma vez que, pelos enunciados, é possível já afirmar que, no item 1, temos uma função crescente e no item 2 temos uma função decrescente, uma vez que a população de peixes é crescente e quanto ao defensivo se desintegra, o que de fato faz necessário é o trato com a representação gráfica e, como já dito no 9º ano, a interpretação do problema via representação gráfica. Esse tipo de discussão deve ser feita pelo professor e, se tiver possibilidade com o uso do GeoGebra, para análises de variações do gráfico e dos dados dos problemas ou da lei que a determina. Vamos retomar alguns pontos da pauta de hoje. Neste encontro, nós podemos ter contato com os objetivos das pautas de etapa e de série e as relações entre as sequências de atividade 3 com as sequências anteriores e considerações sobre sua aplicação, tendo em vista um trabalho mais efetivo do professor em sala de aula. Planejando a aplicação das sequências de atividade 3. Utilize o que foi visto aqui sobre as habilidades e as dicas apresentadas nas transmissões de etapa e ano série escolar para planejar a aplicação da sequência de atividades 3. Para finalizar, faça uma reflexão sobre as discussões aqui apresentadas, considerando em que medida elas ampliaram seu olhar para as habilidades essenciais abordadas e o seu desenvolvimento por meio das sequências. Essa pauta terá continuidade.
As discussões e as reflexões construídas hoje serão, em alguma medida, continuadas nas próximas transmissões às quais você assistirá. Mas antes de finalizar, vamos refletir um pouquinho. Quais foram as contribuições dessa transmissão para a sua prática na escola? Muito obrigada por sua participação e encerramos aqui. Meu nome é Aline Gonçalves e sou da equipe Luiz Washington Vita.